Meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, estamos começando mais um programa Escola da Fé. É um programa que quer levar a você aquilo que está no coração da igreja. Eu até escrevi um livro, né? O coração da igreja, no coração da igreja. Ali são 2000 anos de sabedoria do Espírito Santo, de ensinamento dos santos padres, dos santos doutores, dos santos mártires, dos santos confessores, dos santos profetas, enfim. É um tesouro inesgotável, né? E aqui, toda quinta-feira, a gente vai trazendo um pouquinho dessa riqueza. Hoje vamos começar estudos sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é toda a parte do catecismo que trata da moral católica. Até aqui, a gente já vem falando da moral católica, vem colocando um pano de fundo. Agora a gente vai entrar, assim, num desdobramento bem objetivo do que a igreja ensina sobre a moral. E é exatamente em cima dos 10 mandamentos. A gente vai entender por quê, ok? Mas vamos começar rezando, pedindo ao Senhor que nos dê a sua graça, a sua bênção e que a sua face resplandeça sobre nós, como diz o salmista, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Saudando Nossa Senhora e pedindo a ela que interceda por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, sejam bem-vindos vocês todos que estão aqui no nosso auditório. O auditório está lotado hoje, né? Eu acho que em homenagem ao nascimento de Nossa Senhora, que é hoje, né? Hoje nós vamos cantar, dia de cantar parabéns para Nossa Senhora, dia do nascimento dela, né? Temos aqui amigos de Laguna, Santa Catarina, quem são? Isso, levanta a mão que o câmera vai mostrá-los. Fortaleza, no Ceará. Está aí, Vitória, Ubá, Minas Gerais, Santa Maria, Campos dos Goitacazes, certo? São Paulo, capital, Rio de Janeiro, também capital, Capitão Enéas, Minas Gerais, Montes Claros, Minas Gerais, Vargem Grande, Paulista, São Paulo, Cotia, São Paulo, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, Vila Velha, Espírito Santo, Vitória, no Espírito Santo, Niterói, Rio de Janeiro, Santo Amaro, São Paulo e Guanambi, na Bahia, certo? Aproveito para lembrar que neste final de semana estarei pregando na cidade de Sorocaba, São Paulo, um final de semana sobre a doutrina católica, ok? Então, quem quiser participar em Sorocaba, é só fazer contato com o pessoal da Renovação Carismática Católica lá. Estaremos lá, se Deus quiser, a partir de sábado de manhã. Muito bem, quero mostrar aqui esse livrinho muito interessante, Gotas de Fé e de Esperança. É de um consagrado aqui da Canção Nova, que fez um trabalho muito interessante, o Adailton Batista. Ele pegou ensinamentos assim básicos do Padre Jonas, uma frase básica do Padre Jonas, e desenvolveu numa oração e numa reflexão. O livro inteiro é assim. Cada página do livro, ou cada página dupla, é uma palavra do Padre Jonas, né, que há mais de 40 anos prega nesse Brasil, neste mundo, fez uma reflexão e uma oração. Muito interessante, né? Um livro, né, dizem que os grandes perfumes vêm nos pequenos frascos, né, dizem os franceses. Está aqui, ó. Livro do Adailton Batista, você pode adquirir aqui na Canção Nova, tá? Bom, e você vai ver também muitos livros, né, que a Canção Nova oferece a você aí, através do departamento audiovisual ou
Davi. De modo especial, quero mostrar aqui alguns livros ligados ao assunto que nós estamos tratando, a moral católica. Esse ano inteiro, nós estamos tratando da moral católica. Então, o que a igreja nos ensina sobre isso, né? Ligado a isso, de certa forma, Sede Santos, porque eu sou santo. Também é um livro, né? Que mostra que os caminhos que a igreja nos propõe para a santidade. O Papa João Paulo II dizia que a igreja existe para nos levar à santidade. E é mesmo, pelos seus caminhos, da oração, da liturgia, dos sacramentos, etc. Né? Um livro que tem algo a ver com moral, mas no sentido das virtudes, que leva a gente à felicidade, para ser feliz. Esse livro aqui, um dia, uma pessoa aqui da Canção Nova me disse assim: professor, escreva um livro, tipo autoajuda, mas cristão, não é só autoajuda, só baseado na psicologia. Então, tudo bem. Para ser feliz, o que é preciso? Viver as virtudes, viver a lei de Deus, viver os mandamentos. Então, para ser feliz. É um livro que, né? Claro que eu coloquei também aqui ingredientes de psicologia, né? Para ajudar a gente a viver. E quero mostrar esse livro muito bonito, está ligado ao nosso assunto, Senhor, tem de piedade, do Dr. Scott Hahn. É mais uma tradução que nós estamos fazendo dos livros do Dr. Scott Hahn. Esse livro é sobre a confissão. Ele colocou o título O Poder de Cura da Confissão. O Catecismo da Igreja fala que nós temos 2 sacramentos de cura: a confissão e a unção dos enfermos. Interessante, chama de sacramento de cura. E o Dr. Scott Hahn, com uma profundidade incrível que ele tem de dominar a Bíblia, escreve esse livro com uma beleza. Vale a pena a gente meditar sobre isso. Muito bem, vamos então começar. Eu quero falar mais alguma coisa hoje. Hoje é dia 8 de setembro, dia do nascimento de Nossa Senhora. Porque 8 de dezembro é a Imaculada Conceição, ela foi concebida sem pecado original. 9 meses depois ela nasceu. Então, 9 meses depois de 8 de dezembro é 8 de setembro do ano seguinte. Né? E é tão bonito a gente celebrar isso, né? Os santos dizem que nesse dia, no nascimento de Maria, começou, na verdade, a realização assim, objetiva do plano da salvação. Porque ela é como que a aurora que atrás dela vem o sol da justiça, que é Jesus Cristo, que traz no seu seio, nos seus raios, a salvação. Os santos padres dizem, não é? Antes dele vir, ele primeiro construiu a sua casa, a sua morada, para depois, então, ele vir, Jesus, da Virgem Maria. Nós devemos muito a ela, né? O Papa João Paulo II dizia: Maria, sacrário vivo do Espírito Santo. O primeiro sacrário que houve na terra, não foi? Ela recebeu Jesus ali. É o primeiro sacrário vivo, né? Que recebeu Jesus. Que beleza! Então, que Nossa Senhora interceda por nós hoje, para que nós todos tenhamos, assim, uma devoção profunda a ela, uma proteção profunda debaixo do seu manto. Sobretudo, eu pedi muito a Nossa Senhora hoje na missa pelo nosso Brasil. Ela é rainha padroeira do Brasil, consagrada pela igreja e pelo governo. Quando o Papa Pio XI autorizou, né, baixou uma bula definindo Nossa Senhora Aparecida como rainha padroeira do Brasil, no Rio de Janeiro, quando, né, foi colocada a coroa na cabecinha da imagem, o presidente da República do Brasil também estava presente. Se não me engano, era Washington Luiz. E ambos, o cardeal do Rio e o presidente da República, coroaram Nossa Senhora como rainha padroeira do Brasil. Ou seja, a igreja e o Estado. Por isso que dia 12 de outubro é feriado. Porque o presidente da República, num ato também civil, consagrou o Brasil a Nossa Senhora. Que beleza! Lembre-se que quando a igreja liga alguma coisa na terra, Jesus liga lá no céu. Ele falou para os apóstolos: o que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. Então, no céu está ligado que ela é rainha padroeira do Brasil. Qual é o significado disso? Nós temos que pedir a ela. O Brasil está numa situação muito difícil, dívida externa muito alta, inflação alta, desemprego, corrupção, né? É hora de a gente pedir hoje a Jesus, no dia do aniversário da sua mãe, que ele, né, socorra o nosso Brasil. Tá aí. Quero lembrar mais uma coisa. Dia 17 de setembro, eu fui convidado para estar na cidade de Maringá, pregar sobre
A ética no mundo de um empreendedor católico. O que é um empreendedor católico? Empreendedor católico é toda aquela pessoa que empreende alguma coisa. Pode ser uma grande empresa, uma empresa média, pequena, uma atividade dentro da igreja. Ora, todos os grandes santos da igreja foram grandes empreendedores, quem fundou as congregações religiosas, quem fundou, não é, as ordens religiosas. Alguém que começa um grupo de oração é um empreendedor católico. Alguém que lidera um trabalho, não sei, de catequese, um trabalho de pastoral, é um empreendedor católico. Então, eu achei muito interessante esse evento. É o segundo congresso que vai haver em Maringá, lá no Teatro Marista, né, dia 17 de setembro. Tem até um site para quem quiser mais informações, empreendedorescatólicos.com. Né? Você vai ver ali as informações. O que é que nós vamos conversar sobre isso? A ética na vida do empreendedor católico. Inclusive, eles me deram até um versículo bíblico, é o pessoal ligado à Renovação Carismática Católica, deram até um versículo bíblico que é o seguinte, Isaías 40, 31, os que confiam no Senhor, né, renovarão as suas forças. Isaías 40, 31. Está aí, isso tudo é muito importante. Eu achei muito interessante porque eu nunca tinha pregado num evento desse tipo. Sempre me chamam para pregar de família, de espiritualidade, de igreja e tal. Empreendedor católico, achei muito interessante. Muito bem, vamos aqui então para os 10 mandamentos. Vamos começar hoje, é um assunto que vai longe, por quê? Porque a igreja desdobra isso, né, com profundidade. Quem é que escreveu os 10 mandamentos? Né? Deus entregou para Moisés aquelas 2 pedras, com o decalogos, o decálogo, quer dizer 10 palavras, os 10 mandamentos. Mas quem escreveu os 10 mandamentos, como a gente conhece hoje, foi Santo Agostinho, que lá no século IV, Santo Agostinho, para facilitar a catequese, ele sintetizou toda a moral católica em 10 mandamentos. E a igreja achou muito bom. A igreja assumiu para ela esse ensinamento de Santo Agostinho, e por isso que ficou, né? Os nossos irmãos protestantes dizem, não, mas vocês inventaram 10 mandamentos, que não está descrito desse jeito, lá no livro do Êxodo. Não é desse jeito mesmo, mas o conteúdo é o mesmo. E extremamente mais abrangente. A potência de Santo Agostinho foi quem gerou isso, né? Então precisa a gente entender. Então, por que os 10 mandamentos eles são atuais? Porque a gente lembra daquele jovem que chegou para Jesus e perguntou, mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Né? Está lá no Evangelho de São Mateus. E Jesus respondeu, se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Passa. Aí, Jesus disse para ele quais eram os mandamentos. Está lá em Mateus 19, 16. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe. Ou seja, Jesus citou o que estava no livro do Êxodo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sintetizou tudo. Né? Por isso que a igreja considera os 10 mandamentos perenes, ou seja, sempre novos, não envelhece. Veja como é importante o Antigo Testamento. Ele vem do Antigo Testamento. Ora, esse livro Sede Santo porque eu sou santo. Onde é que está? Está lá no livro do Levítico, Antigo Testamento. Então, é muito importante essa palavra de Deus mesmo do Antigo Testamento. Bom, os mandamentos são diferentes dos chamados conselhos evangélicos. Os mandamentos são para todos os cristãos, conselho evangélico não. Conselho evangélico é um conselho, a gente segue se quiser. Por exemplo, viver uma vida celibatária, ser padre, ser religioso, aí não é mandamento, não é obrigatório, não é compulsório, é facultativo. Né? Então, aí Jesus diz para os jovens, se querem ser perfeito, ou seja, se você quer entregar a sua vida para Deus full time, né? Vai, vende teus bens, dá aos pobres, traz um tesouro no céu, depois vem e segue. É o que faz um religioso. O religioso faz voto de pobreza, de obediência, de castidade, deixa tudo que está no mundo para servir exclusivamente a Deus. A pior coisa que pode existir é um religioso fazer esses votos pela metade, porque aí ele não fica nem aqui nem lá. Entregou a vida para Deus, tem que ser para valer, ou se não
não foi chamado a essa vocação, então viva como casado. Pronto. Também é muito bonito. Né? Agora, o importante é ser bem definido. Não ser religioso e ficar com saudade, né, de poder ter uma família, de poder... Não, assume. Para poder ser feliz. Né? Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo, já está na hora, daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, já de volta com a nossa Escola da Fé. Vocês viram aí como é rápido o intervalo, né? Normal deu para o pessoal aqui no estúdio levantar um pouco, fazer um pouco de alongamento aqui. Por quê? Porque a Canção Nova não tem propaganda e não tem comerciais. Isso é muito importante entender. Então, como é que a direção da Canção Nova consegue pagar uma conta que passa de 20 milhões por mês? Com a ajuda de cada um. É a providência divina. O que é a providência divina? A providência divina é a ação de Deus para cuidar das suas obras. Mas Ele não age diretamente. Deus não chega aqui e traz um cheque aqui para o Padre Jonas todo mês. Não. Ele age através das causas segundas, diz a teologia, ou seja, através do bolso de cada um de nós. Ok? Por que Deus faz assim? Para que nós tenhamos também diante de Deus méritos. E Deus vai nos pagar por isso. Jesus disse, aquele que é fiel no pouco lhe será dado o muito. Não perca essa oportunidade de você ajudar uma obra de evangelização, de você ajudar a salvar almas e de você ter também mérito diante de Deus. Pode ter certeza. Muito bem, um aviso importante aqui é o seguinte, 9 a 11 de setembro, agora, né? A partir de amanhã, nós vamos ter aqui mais um acampamento na Canção Nova. Quem como Deus? Né? Quem é que vai estar pregando aqui? O tema é Agindo Deus, quem impedirá? É uma citação de Isaías 43, 13. Né? Quem vai estar pregando? Vai estar pregando o padre Roger Luiz, o padre Serginho, Rogéria Moreira e tem uma presença internacional, o padre John Batiste, que é sacerdote diocesano em Uganda, na África, mas ele fala o inglês. Bem, você pode ter as informações pelo site eventos.cançãonova.com ou então pelo telefone 12 31 86 2600. Ok? Pode acompanhar por aí. Uma outra coisa é o seguinte, para acompanhar o conteúdo do programa Escola da Fé, você pode acessar também a internet. A página da Escola da Fé no Facebook. Só você entra lá, facebook.com/Escola da Fé. Você pode acessar os programas anteriores da Escola da Fé, ok? Você perde um programa que assistir de novo, então está aí à disposição. Muito bem, quero lembrar o seguinte, eu tenho pelo meu site Cleofas, uma espécie de um curso de teologia à distância. Por que eu digo uma espécie de um curso? Porque não é uma escola, não tem diploma, mas o conteúdo, eu quero ver se eu coloco, claro, vou gastar aí vários anos, mas quero ver se eu coloco todo o conteúdo da teologia. Né? Ou seja, comecei lá com Deus, é a teologia sistemática, mas com Deus, depois vai para a criação do mundo, a criação do homem, a criação dos anjos, o pecado original, a salvação, Jesus Cristo, toda a cristologia, a mariologia, porque Cristo nasceu de Maria, o Espírito Santo, pneumatologia, a teologia sacramental, teologia litúrgica, a escatologia, os últimos... Enfim, então quem quer fazer isso em casa é todo dia, um vídeo, uma matéria para ler e uma matéria para ouvir, diariamente. Eu tenho 5 pessoas que trabalham comigo nessa equipe. Bom, tudo sou eu quem faço, eles fazem toda a parte logística da coisa. Gravação, etc, mandar para provedor, etc. Então, no site Cleofas tem uma janelinha lá, Escola da Fé Online. É isso aí, você clica ali você vai ter todas as informações, se você... Eu fiz isso por quê? Por 2 motivos. Papa Bento XVI diz que o pior problema da Igreja Católica é a ignorância religiosa do povo católico, que vai para seitas. Por quê? Porque não conhece a fé católica a fundo. Quem conhece a fé católica para valer não muda de religião. Segundo, muitas pessoas me pediram, professor, faça um curso à distância de teologia e tal. Então, é uma tentativa, ok? Uma coisa eu posso garantir, é de acordo com o que ensina a Santa Mãe Igreja, ok? Pode ter certeza, é de acordo com o magistério da Igreja, de acordo com aquilo que a Igreja nos ensina pelo catecismo, etc, etc. Bom, última coisa, com esse mesmo objetivo,
eu estou escrevendo uma série de livrinhos, já tem 6 aqui, tem mais uns 4 saindo. Por quê? Para responder perguntas que o povo faz e que precisa de uma explicação um pouco mais elaborada. Por exemplo, como entender o Apocalipse? Recebo essa pergunta aqui toda hora. Então, eu escrevi um livrinho para explicar como entender o Apocalipse. Procurei fazer uma coisa bem simples, ele é inclusive grampeado para ficar mais em conta, material simples. Como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento? Como é que eu entendo a questão do dilúvio, as 10 pragas do Egito, a travessia do Mar Vermelho, a travessia do Rio Jordão? Como é que eu entendo aquelas coisas, né? Aqueles gigantes que aparecem lá? Você sabe o que é ideologia de gênero? Isso é uma coisa importantíssima. Muita gente ainda não sabe. É uma filosofia que quer negar que existe o sexo. Ensina para a criança, você não tem sexo. Você não é menino nem menino, você é criança. Você vai escolher seu sexo quando você tiver 18 anos de idade. Brincadeira. Quem é Deus? Por que eu escrevi esse livrinho? Porque saiu na internet uma pesquisa, no mundo inteiro. Qual é a pergunta que mais você gostaria de ter a resposta? Sabe qual é a pergunta que ganhou? Quem é Deus? Olha que interessante. Quer dizer, o povo acredita em Deus, mas não sabe quem é Deus. Então, eu escrevi para explicar a Santíssima Trindade, etc. Qual a importância da oração? Você conhece o poder do sangue de Cristo? Enfim, essa coleção toda tem aqui na Canção Nova à disposição. E estão saindo mais 4 livrinhos que é sobre história da igreja. Por exemplo, o que foi o caso do Galileu Galilei? O que foi o caso de Joana d'Arc? O que foram as cruzadas? O que foi a Inquisição? Essas coisas que o povo, especialmente na universidade, a igreja apanha por causa dessas coisas, né? E muitas vezes os jovens cristãos não sabem defender a igreja. Então, são livrinhos também para ver se ajuda nesse ponto aí. Bom, continuando aqui, então os conselhos evangélicos, pode passar. Jesus aperfeiçoa a lei, né? Então, os mandamentos estão basados nesse contexto do Sermão da Montanha, né? Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra seu irmão, terá de responder no tribunal. Aqui eu coloco só um exemplo, para mostrar o seguinte. Jesus pegou toda a cultura do Antigo Testamento, toda a doutrina, e ele aperfeiçoou. Ele diz, eu não vim revogar a lei, eu vim aperfeiçoar. Uma coisa que os judeus não entenderam. Pensaram que ele estava abolindo a lei mosaica. Não, ele estava aperfeiçoando. Então, os mandamentos, ele colocou dentro desse contexto, porque ele falou para aquele jovem, viva os mandamentos. Então, os mandamentos estão adequados a esse aperfeiçoamento da lei. Pode passar. Bom, sempre que aparecer esse sinal aqui de parágrafo e o número, é uma citação do Catecismo da Igreja Católica. E aí eu me prendo muito a isso, por quê? Porque eu não quero ensinar nada meu. Quero ensinar o que a igreja nos ensina. Então, o Catecismo diz assim, e o Catecismo ensina com sabedoria. Né? As 10 palavras, ou seja, os 10 mandamentos, indicam as condições de uma vida liberta da escravidão do pecado. Isso é muito importante entender. Os 10 mandamentos não são cadeias que amarram a gente. Não pode. Não. É libertação. Entendeu? É libertação. É como a igreja compara com sinais de trânsito. Você vai numa estrada cheia de curva. Então, tem lá, lombada, não corte, pode vir um carro do lado de lá. Devagar, lá embaixo tem um precipício, não passe de tantos por hora. Estrada. E se você não obedecer aqueles sinais? Você pode morrer num acidente. Então, os sinais de trânsito, eles são uma libertação para a gente. Ou seja, uma garantia de que você vai chegar ao final da viagem inteiro. Os mandamentos também. Então, ele diz, garante uma vida liberta da escravidão do pecado. A pior escravidão que existe, meus irmãos, chama-se pecado. Porque é a escravidão da alma. Daquilo que a gente tem de mais sublime, que é a imagem e semelhança de Deus. Quantos santos estiveram presos, foram martirizados, mas eram livres. A alma estava livre. O Catecismo fala que a pior realidade para o mundo, para a igreja e para o pecador é o pecado. Então, os 10 mandamentos são para isso, para ser a garantia da nossa liberdade espiritual.
se amares teu Deus, se andares em seus caminhos, se observares seus mandamentos, suas leis, suas normas, viverás e te multiplicará. Olha, vem lá do Deuteronômio, já no Antigo Testamento. Então Deus, já desde o Antigo Testamento, claro que a lei mosaica era uma lei pesada. Por que era uma lei pesada que Jesus veio aperfeiçoar? Porque aquele povo judeu vivia no meio daqueles povos pagãos cheios de ídolos. Era uma idolatria tremenda, não havia um povo monoteísta, só o povo judeu. Mas vivia no meio daqueles povos politeístas, cheios de Deus. Então, qual era a grande tentação do povo judeu? Qual era? Era seguir aqueles deuses. Então, por que a lei de mosaica era aquela lei pesada, amarrada? Porque Deus tinha que segurar aquele povo com as duas mãos, vocês entenderam? Senão aquele povo ia adorar os Baals, os Aserás, os Moloques, os filisteus, os cananeus, os jebuseus. E vocês vê toda a briga de Deus com o povo através dos profetas. Mas quando Jesus chegou, aquele povo já tinha passado por 2 exílios. O exílio da Babilônia, o exílio da Assíria. Aquele povo sofreu no exílio, voltou de cabeça baixa e quis seguir o Senhor, seu Deus. Reconstruíram o templo de Jerusalém com Neemias e Esdras. Ou seja, depois aquele povo passou uma purificação. Jesus chegou, aí aliviou o rigor da lei. E passou a ser uma lei do Espírito e não uma lei da letra. Né? Isso é muito importante entender. Mas esse conceito continua sendo válido. Vamos lá. As 10 palavras resumem e proclamam a lei de Deus. Olha, resumem a lei de Deus. Eis porque estas 2 tábuas são chamadas o testemunho. Está lá em Êxodo 25:16. Essas tábuas do testamento, né, chamadas de tábuas do testemunho, devem ser colocadas na arca. O que eles colocaram naquela arca da aliança que Deus mandou Moisés fazer? Colocaram o maná do deserto, símbolo da Eucaristia. Né? Colocaram as tábuas da lei, símbolo do quê? Da aliança de Deus com o povo. Vocês querem ser meu povo? Querem que eu seja seu Deus? Então siga a minha lei. E as tábuas foram, porque aquela arca da aliança, no Antigo Testamento, mudando o que deve ser mudado, é como se fosse o nosso sacrário hoje. Ele significava o local da presença de Deus. Então estava aquela vara de Moisés que fazia os milagres, né? Tocou na pedra, da pedra saiu água, bateu no Mar Vermelho, o Mar Vermelho abriu. A vara de Moisés, as tábuas da lei e o maná. Né? As tábuas estavam ali. Ok? Pode passar. As 10 palavras são pronunciadas por Deus no contexto de uma teofania. O que é uma teofania? Uma manifestação de Deus. Quando Deus se manifesta. Então, o catecismo ensina que é uma manifestação de uma teofania. Ou seja, Deus que se manifesta, Deus que se revela. Qual é a minha vontade? Eu escrevi um livro, um pouco baseado nisso. Como fazer a vontade de Deus? Um santo doutor da igreja, chamado Santo Afonso de Ligório, do século XVIII, que foi o santo que fundou a congregação dos padres redentoristas, ele dizia assim: o que é preciso para você ser santo? Ele dizia 2 coisas. Primeiro, fazer o que Deus quer, os mandamentos. Segundo, querer o que Deus faz. Eu acho que é até mais difícil. Querer o que Deus faz é aceitar a vontade de Deus na vida da gente. Aquele sofrimento que você não consegue se livrar dele. Entendeu? Aquela doença, não sei, aqueles problemas, a cruz de cada dia. Então ele fala, fazer a vontade de Deus, querer, fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Se a gente fica brigando com a cruz, não aceita, né, a gente acaba sofrendo dobrado. E a cruz santifica, né? Por isso que ele fala, querer o que Deus faz. Muito bem, então, pertencem à revelação que Deus faz de si mesmo e de sua glória. Olha que coisa profunda. Eu não tirei isso da minha cabeça, não, está aqui a citação do catecismo. Os 10 mandamentos significam, revelam quem é Deus, revelam a vontade de Deus, a revelação que Ele faz dele mesmo e da sua glória. O dom
dos mandamentos é dom do próprio Deus e da sua santa vontade. Então, gente, não tem dúvida, quem quiser fazer a vontade de Deus, os 10 mandamentos. Por isso que eu vou desdobrar isso aqui em várias aulas. Por quê? Porque aí entra a sabedoria da igreja, entra a inspiração da igreja para desdobrar isso, que não é fácil desdobrar, não. Entenderam? Então vamos lá. Ao dar a conhecer as suas vontades, Deus se revela a seu povo. Claro, se eu chego para vocês e digo assim, olha, sabe qual é a minha vontade? Minha vontade é isso, aquilo, aquilo, aquilo. Eu estou me revelando, né? Quando você fica sabendo o que eu gosto, você fica sabendo quem eu sou. Entenderam? Onde é que está meu coração? Onde é que está a minha alma? Se eu digo, senhor, a minha vontade é eu ir lá para Disney World. Vocês vão dizer, você é uma criança ainda, né? Vocês vão entender quem eu... Entenderam? Então, quando Deus dá os mandamentos, Ele se revela, Ele mostra um pouco de quem Ele é. Daquilo que é possível a gente entender, né? Por sua prática e por sua pregação, Jesus atestou a perenidade do decálogo. Perenidade quer dizer, vale para sempre. Pode passar. Desde Santo Agostinho, olha aqui, desde Santo Agostinho, os 10 mandamentos têm um lugar preponderante na catequese dos futuros batizados e dos fiéis. Então, vocês estão vendo, a igreja assumiu o que Santo Agostinho fez, porque Santo Agostinho, gente, era talvez o maior teólogo que a igreja teve. Ele e São Tomás de Aquino, talvez. Então, esse homem, naquela potência intelectual que ele era, ele resumiu toda a moral, catequeticamente, nessas palavras, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, que nós conhecemos. E aí uma coisa interessante, os 3 primeiros mandamentos se referem ao amor de Deus, o amor a Deus, e os outros 7, amor ao próximo. Por isso que Jesus resumiu, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, os 3 primeiros mandamentos se referem a Deus, direitos de Deus. A gente fala muito dos direitos do homem, mas esquece dos direitos de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não usar o nome de Deus em vão. Guardar o domingo, que é de Deus. É o Dominus de Deus. Aí vem os mandamentos em relação ao homem. Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não pegar contra a castidade, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo. Entendeu? Então, vejo, né? 3 em relação a Deus, encabeçam a tábua, depois vem o 7 em relação aos homens. Ok? Bom, vamos. O Concílio Vaticano II disse o seguinte, como sucessores dos apóstolos, os bispos recebem do Senhor a missão de ensinar a todos os povos e pregar o Evangelho a toda criatura, a fim de que todos, pela fé, pelo batismo e pela observância dos mandamentos, se salvem. Então, olha o que o concílio diz. Os bispos receberam de Jesus a missão de quê? Pregar o Evangelho, né? Batizar e fazer observar os 10 mandamentos para que se salvem. Está aí. Muito bem. Não se pode adorar a Deus sem amar a todos os homens, suas criaturas, né? Então, por isso que junta os 3 primeiros mandamentos em relação a Deus com os 7. O decálogo unifica a vida teologal e a vida social do homem. Quer dizer, ele unifica a vida teologal, a vida em relação a Deus e a vida em relação aos homens. Ele se junta tudo, faz uma síntese, né? O decálogo contém uma expressão privilegiada da lei natural. Isso aqui é muito importante entender. A lei natural. A igreja bate muito nisso. Lei natural. O que é lei natural? Lei natural é aquilo que Deus colocou no coração de todos os homens de todos os lugares. Não precisa ser católico, batizado, crismado, para saber que não pode matar, que não pode roubar, que não pode querer a mulher do outro. Não precisa. Ou seja, o que está aí nos 10 mandamentos é lei natural. E isso é tão forte, que quando o catecismo da igreja coloca aquela citação dos santos padres, né? Fora da igreja não há salvação. A igreja explica o seguinte,
Mas aquela pessoa que não conheceu a igreja, não conheceu Jesus Cristo, não conheceu os evangelhos, sem culpa, ele pode se salvar. Desde que ele viva de acordo com os ditames da sua consciência. Então, como é que o índiozinho lá da selva, que nunca viu a civilização, como é que ele vai ser julgado por Deus? Ele vai ser julgado, ele tem uma alma. A alma dele não morre. Deus vai julgar pela consciência dele. Por quê? Porque a consciência dele é a lei natural que Deus colocou nele. É verdade que a consciência, às vezes, por causa do pecado original, isso que o catecismo ensina também, a consciência muitas vezes ela fica deformada. Por isso que Jesus Cristo veio para recolocar as coisas no lugar. Mas quem não conheceu Jesus Cristo não tem essa oportunidade, porque ele não tem, né, as graças sacramentais. Então, mas Deus vai julgá-lo de acordo com a consciência dele. Então veja como é que a lei natural é forte. Santo Agostinho disse assim: por que Deus escreveu os 10 mandamentos nas 2 pedras com o dedo do Espírito Santo? Por quê? E deu para o homem ler. Porque o homem, por causa do pecado, não conseguia mais ler os 10 mandamentos, já estava escrito no coração dele. Então Deus colocou na pedra. Não pode ler com os olhos da alma, então leia com os olhos do corpo. Entenderam? Mas por isso que a igreja valoriza muito os 10 mandamentos, porque é natural. Ora, se eu acredito em Deus, Deus é Deus, não tem ninguém melhor do que Deus, então amar a Deus sobre todas as coisas. É natural, não é? O que Jesus diz? Jesus diz assim: quem quiser ser meu discípulo, tem que amar a mim mais do que seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos. Não falou isso no Evangelho esses dias? Jesus não está dizendo que eu não tenho que amar o pai, não tenho que amar a mãe, tem que amar e tem que amar muito. Tanto é que ele deixou um mandamento: honrar pai e mãe. Mas tem uma coisa, eu tenho que amá-lo mais ainda. Algumas pessoas entendem que, nossa, eu para amar Jesus eu tenho que esquecer. Não, não é isso não. Ame muito seus pais, seus filhos, agora ame mais a Deus. Não ponha Deus em segundo lugar, porque Deus não põe você em segundo lugar. Essa é a razão. Ele não morreu na cruz por causa de nós? O que significa isso? Você vale mais do que a minha própria vida, vida divina. Eu entrego a minha vida por você, porque você está em primeiro lugar para mim. Então Deus também quer ser primeiro na nossa vida. O amor exige isso. Você aceita ser o segundo amor do seu marido? Você aceita ser o segundo amor da sua esposa? Não. Amar a mim acima de todos, sou seu marido. Não é? Ué, o que é nosso relacionamento com Deus? É um relacionamento de aliança. A nossa alma é a esposa de Deus. Lê o Cântico dos Cânticos. Os Cânticos dos Cânticos narra o quê? Esse romance do amor da alma para com Deus. Né? Aquela alma diz lá para o jardineiro, né? A amada diz para o jardineiro lá: olha, se você vê meu amado, diga para ele vir logo, porque eu estou doente de amor. O amor adoece, doente de amor. Né? Quer dizer, não aceite ficar sem ele. Então, Deus tem esse ciúme de nós. Deus não quer ser o segundo amor da nossa vida. Muito bem. O que Deus manda torna o possível por sua graça. Isso aqui é muito importante. O que Deus manda, ou seja, os 10 mandamentos que Ele manda a gente cumprir, Ele torna possível a gente cumprir, mesmo que seja difícil, pela graça que Ele nos dá. Isso aqui é muito importante. Né? São Paulo pediu para Jesus 3 vezes: Senhor, tira de mim esse espinho da carne. Jesus disse: não, não e não, porque se eu tirar, você vai ficar vaidoso, orgulhoso. Está lá, 2ª carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Jesus disse: basta-te a minha graça. Sabe, gente, tem espinho da nossa carne que Deus não tira. Sabe por quê? Porque senão a gente fica besta. A gente fica metido. Jesus falou para São Paulo: você teve visão do 3º céu, você pode ficar vaidoso.
Então deixa essa doencinha aí, parece que tinha uma doença terrível nos olhos. Deixa aí. Mas tem uma coisa, eu vou te dar a minha graça. Com a minha graça você vai vencer tudo. Ele sabe o que é melhor para nós, né? Vamos para o intervalo. Está na hora, a gente já volta daqui a pouquinho. Muito bem, vamos para o nosso último bloco do programa de hoje, Escola da Fé. Um aviso aqui que é o seguinte, muito importante, Ação Unidos pela Evangelização. Você sabe que a Canção Nova faz uma ginástica todo mês para conseguir cumprir seus compromissos, né? Então, está sendo feita mais uma ação que é o seguinte, chama-se Unidos pela Evangelização. São vários brindes digitais, e dentre eles, nesse mês de setembro, é um brinde digital a cada mês, para quem contribui com a Canção Nova, ok? Esse mês vai ser exclusivo do padre Roger Luiz, uma obra dele, tá? E aí você pode ter informações mais exatas sobre esta ação, Unidos pela Evangelização, pelo telefone 12 31 86 26 00, ou então você acessa aí o e-mail clube@cançãonova.com. Por esses dois canais você pode entender melhor essa ação Unidos pela Evangelização. É um brinde a cada mês para quem contribui com a Canção Nova, para estimular aí esse trabalho. Muito bem, vamos continuar então com aqui o nosso decálogo, os 10 mandamentos. Vou voltar novamente aqui nesse ponto. O que Deus manda torna possível por sua graça. No livro do Deuteronômio, lá pelo capítulo 30, mais ou menos, depois que Deus deu toda a lei, Deuteronômio quer dizer a segunda lei. A segunda, não é que seja segunda lei, no sentido de que houve uma primeira, uma segunda, não. É a lei de Deus que foi reescrita, vamos dizer assim, né? E que o povo encontrou quando voltou do exílio da Babilônia. Muito bem, então no Deuteronômio, depois que Deus dá toda a lei, ele termina dizendo assim, né? Essa lei é possível você cumprir. Ela não está lá do outro lado do mar, nem está lá no céu para que você diga, não posso chegar lá. Não, é possível, o que Deus manda, Ele com a sua graça ajuda a gente a realizar. Então, gente, a gente tem que sempre pensar assim, às vezes é difícil viver a lei de Deus, não é? Mas a gente tem que pensar assim, com a graça de Deus eu vou conseguir, não é? Mesmo que eu caia, não consiga uma vez, não consiga outra, continua lutando, continua rezando, continua pedindo, continua confessando, comungando. O que o sacramento faz na vida da gente, gente? Ele vai aumentando a graça de Deus em nós. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é uma força sobrenatural que ajuda a natureza. É preciso entender isso. Santo Agostinho dizia, a graça não dispensa a natureza. Sai daí, tira a sua condição humana que eu vou agir sozinho. Não. Santo Agostinho fala, a graça pressupõe a natureza, enriquece a natureza e precisa da natureza. Por isso que é importante a natureza ser boa. Por que a igreja estuda tanto? Porque a natureza, quanto melhor, mais ela ajuda a sobrenatureza, a graça. Entende? Então, as duas coisas caminham juntas, né? Uma das coisas que houve mais discussão, né, no século 17, 18, foi a questão da liberdade humana e da ação da graça de Deus. Até que ponto no meu comportamento age a minha liberdade, até que ponto age Deus, a graça de Deus. A síntese que a igreja chegou faz as duas coisas andam juntas. Deus faz a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha. Isso é muito importante entender. Deus está pronto para mover o céu para fazer alguma coisa que você não pode fazer. Mas Deus não move uma palha para fazer aquilo que você pode fazer. Entendeu? Vou dar um exemplo. Isso é importante entender em relação aos mandamentos. Tinham dois vizinhos, um tinha um sítio do lado do outro. O sítio de um era uma beleza, o sítio do outro era todo relaxado, né? Os fazendeiros antigos dizem que é fazenda de viúva. Morreu viúva e coitada, né? A fazenda vira um boné velho, né? Aí os dois se encontraram um dia na divisão lá do sítio,
na divisa lá, e o que tem um sítio feio falou para o outro assim, nossa, Deus está fazendo maravilha do seu lado, né? E aí o cara falou, Deus está fazendo maravilha aqui, desde que eu cheguei aqui e peguei na enxada. Antes eu não fazia maravilha aqui não. Entendeu? Deus faz o feijão brotar da terra, mas Deus não põe o feijão na terra. Porque isso é papel meu. Arar a terra, botar o feijão na terra, tirar a erva daninha, é papel meu. Deus faz um milagre, fazer o feijão virar uma planta. Isso nós não sabemos fazer. Entenderam? Mas por que é assim? Porque aí Deus nos valoriza. Se Deus fizesse tudo, Ele colocasse o feijão na terra, Ele já manda a chuva, eu não posso mandar a chuva. O homem faz um pouco de irrigação, mas chuva mesmo só Deus que faz, né? Se Ele fizesse tudo, colocasse o feijão no chão, arasse a terra, a gente ia ficar o quê? Vagabundo. Mas não era? E aí ia cair o quê? No ócio, na ociosidade, no vício, não é verdade? Então Deus coloca o trabalho como o quê? Como meio de redenção. O trabalho não é castigo, diz a igreja, o trabalho é redenção, é salvador. Não deixa você ficar no ócio, no vício. É bonito essa junção da graça com a natureza. Muito bem, então vamos em frente. Agora vamos começar os mandamentos. Até aqui foi uma introdução. Então, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Não está escrito desse jeito na Bíblia. Está escrito o quê? Passa. Né? Jesus resumiu os deveres do homem para com Deus com essas palavras. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E não foi nada novo. Ele trouxe lá do Antigo Testamento. Santo Agostinho sintetizou. Amar a Deus sobre todas as coisas. Pronto, aí toda a alma, todo entendimento, todo respeito, né? Vamos lá. Bom, agora a igreja desdobra isso para a gente entender, né? Então, o primeiro mandamento manda-nos alimentar e guardar com prudência e vigilância nossa fé, rejeitar tudo o que se lhe opõe. Então, primeira exigência do primeiro mandamento, eu guardar a minha fé. Não deixar a minha fé se corromper. O ato de fé ensina, creio, né, em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo que me salvou, creio em tudo mais o que crê e ensina a Santa Mãe Igreja. Nesta fé eu quero viver e morrer. É o ato de fé da igreja que eu rezo desde que eu era pequenininho. Então, o primeiro mandamento exige, eu não posso deixar a minha fé se corromper. Não pode misturar a minha fé pura com falsas doutrinas, não. Minha fé tem que ser uma fé pura, tá? Primeira coisa. A incredulidade é a negligência da verdade revelada ou a recusa voluntária de lhe dar o próprio assentimento. Então, o que é a incredulidade? É a pessoa ser negligente com a verdade revelada. Ou seja, Deus revelou. Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu fico duvidando. Isso é uma incredulidade. Você não está acreditando em Deus que revelou aquilo através da igreja. E por que a igreja? Porque foi Ele que instituiu a igreja. E Ele, Jesus, colocou a igreja para ser o porta-voz dele. Ele falou para os apóstolos, Lucas 10,16, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ponto. Então, se eu não acredito na igreja, eu estou sendo incrédulo. Eu estou sendo, então, negligente da verdade revelada por Deus. Ou a recusa, ou então uma outra forma de ser incrédulo, é você recusar voluntariamente, né? A recusa voluntária de lhe dar o próprio assentimento, ou seja, você concordar com aquilo que a igreja está dizendo. Ou você não aceita, ou você fica duvidando e não dá o assentimento. Porque o que é a fé? Como é que o catecismo define a fé? O catecismo define a fé assim, a fé é um assentimento da vontade para algo revelado, iluminado pela inteligência. Então, na fé entra a vontade e entra a inteligência.
Isso é uma coisa muito importante. A fé não é um tiro no escuro, não. Eu vou acreditando em qualquer coisa. Não, a fé exige as credenciais. O que é credenciais? Quando um presidente da República manda um embaixador dele num outro país, ele dá uma carta. Esse é meu representante. O cara mostra lá para o outro presidente e fica lá na embaixada. Ou seja, credenciais. Jesus nos deu as credenciais divinas. Ele é Deus, provou que é Deus. Então, eu tenho que acreditar nele. Né? Se eu não dou... Então, isso aí é um ato de inteligência. Por que a igreja estuda tanto? Porque o Papa João Paulo II disse, a fé e a razão, a fé e a inteligência, a fé e a ciência, são as duas asas que, né, o cristão alça voo para contemplar a verdade. Então, a razão ajuda a inteligência. Ajuda a fé. Aí eu dou o meu assentimento. O que é um assentimento? Na minha concordância. Então, o pecado contra o primeiro mandamento é ficar duvidando das coisas que Deus disse. Quanto católico diz assim, a igreja fala isso, mas eu não concordo. Mas quem é você, cara, para não concordar com 2000 anos de inspiração do Espírito Santo? Você vai desafiar a igreja? Você vai desafiar Jesus Cristo? Acorda. Acorda antes que seja tarde. Isso chama-se incredulidade. Uma coisa que nós temos que entender, gente, é a diferença que existe entre a ciência e a fé. A ciência procura a verdade na pesquisa. A fé é verdade revelada. A fé vem de cima. Ninguém vai entender pela ciência o mistério da Santíssima Trindade. Ninguém vai entender que aquele pãozinho branco do altar é Cristo. Não há cientista que explique isso. Isso é revelação. Eu acredito porque foi Deus quem revelou. Eu não acredito porque eu entendo. Eu acredito porque Ele disse. E se Ele disse, basta. Quem de nós aqui entende de física nuclear? Levanta a mão. Ninguém levantou. E vocês acreditam que é verdade a física nuclear? Claro que acredita. A bomba atômica explodiu lá em Hiroshima e Nagasaki. E você entende? Você não entende. Você não estudou. Você entende outras coisas. Mas você não duvida, porque você acredita na autoridade do Albert Einstein que falou isso. A fé é revelação. A ciência é procura pela pesquisa no laboratório. Mas as duas se encontram, as duas não são inimigas. Entenderam? E aí o Papa João Paulo II diz, as duas são importantes. Porque o pássaro não voa com uma asa só. O Papa fala, se você ficar só na fé, você cai no fideísmo. O que é? É o fanatismo religioso, perigosíssimo. Mas se você ficar só com a razão, você cai no racionalismo, você vai virar ateu. Então as duas se equilibram, a fé e a razão. É bonito, né? Por isso que a última encíclica do Papa João Paulo II, Fides et Ratio, é a encíclica talvez a mais bonita que ele deixou assim em termos de fé e razão. Bom, pode passar. Chama-se heresia. A heresia está dentro do primeiro... É um pecado contra o primeiro mandamento. O que é a heresia? A negação pertinaz, quer dizer, a pessoa não muda, após a recepção do batismo, de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dessa verdade. Então, por exemplo, é verdade de fé revelada, que aqui o catecismo está chamando de qualquer verdade que se deve crer com fé divina. É verdade revelada que a Eucaristia é Jesus Cristo, presente, corpo, sangue, alma e divindade. E eu não aceito. Quantos hereges houve, né, na história da igreja que negavam a presença? Às vezes, até bispo. Né? Houve hereges no século XII, século X, que negavam a Eucaristia. Lutero não negou, era padre, agostiniano, doutor em teologia. Negou. Ou seja, uma verdade revelada que é dogma. Então, se eu nego uma verdade revelada, que a igreja traz aqui com clareza na sua doutrina, o magistério endossa depois de 2000 anos, com a inspiração do Espírito, a infalibilidade que a igreja deu a ela.
Se eu não aceito, eu passo a ser herege. Ou então, se eu fico duvidando, ou eu nego ou eu fico duvidando. Ah, será que é mesmo? Será que não é mesmo? Vamos testar? Não pode. Verdade revelada, confirmada pela igreja. Papa Bento XVI dizia assim: o dogma não é uma camisa de força. O dogma é uma janela aberta para o infinito. O dogma, ele não amarra o teólogo, não. Ele leva o teólogo longe. É como os trilhos de um trem. Quando eu escrevi um livro, Os Dogmas da Fé, deve estar por aí, eu coloquei na capa desse livro um trem andando sobre 2 trilhos. Por quê? Eu quis mostrar o seguinte: o trilho não é uma escravidão para o trem. O trilho é uma garantia que o trem vai fazer a viagem dele, não é isso? E vai chegar ao destino. Então, os dogmas também é uma comparação. É como que o teólogo tem que andar em cima dos dogmas para ele não sair da estrada. Aí ele chega com mais precisão na verdade revelada. Então, aqui, ó, eu coloquei um trem aqui na capa, exatamente, é um livro sobre os dogmas da fé. Quer dizer, a pessoa que... eu sou professor de História da Igreja, aqui na Canção Nova, na teologia. A história da igreja mostra o seguinte: todos os homens que complicaram a vida da igreja, e foram grandes homens, hein? Patriarca de Constantinopla, doutores, porque não quiseram obedecer à igreja. Então você pega lá um Lutero, você pega lá um Melanchthon, você pega lá um Nestório, patriarca de Constantinopla, você pega lá, né, tantos e tantos hereges. Por quê? Porque discordaram, não acreditaram, ou então começaram a colocar dúvida. Entendeu? Gente, uma coisa muito séria: ou eu acredito na igreja ou eu não acredito. Não fique no meio do caminho. Ou você acredita no que a igreja fala, ou deixe de ser católico. Porque sabe por quê? Porque vai ser ruim para você. A gente não pode andar com o pé na calçada e outro pé na rua. Desconjunta, né? Ou você anda na calçada, ou você anda na rua. Entendeu? A gente não pode ser católico pela metade. Entendeu? Acredito na igreja. Santa Teresa d'Ávila, na época do protestantismo, Santa Teresa foi contemporânea de Lutero. Santa Teresa d'Ávila dizia o quê? Eu sou filha da igreja. Eu submeto à igreja tudo que eu escrevi. E se a igreja discordar, queime. E todos os santos fizeram isso, gente. Todos os santos, sem exceção, foram obedientes à igreja. Até alguns papas e bispos que não eram tão santos, como a gente sabe que houve na história da igreja. Mas a igreja, como um todo, eles se submetiam. Então, o primeiro mandamento enfatiza isso. Vamos lá. Continua. Apostasia é outro pecado contra o primeiro mandamento. É o repúdio total da fé cristã. O apóstata, tá? O apóstata é aquele que nega, né, a fé. Não quero mais ser católico. Agora virou moda, né, alguns países. As pessoas pediram o desbatismo, para cancelar o batismo, como se fosse possível. Apostasia é a negação da fé. O cisma é separação, né? A recusa de sujeição ao Papa ou da comunhão com os membros da igreja e a ele sujeito. É aquela pessoa que é o cismático, separa da igreja. Por exemplo, todas as vezes que a igreja condenou uma heresia, sempre houve uma parte que separou da igreja. Então, por exemplo, quando a igreja condenou o nestorianismo, que era uma heresia de Nestório, que negava que Nossa Senhora é mãe de Deus, e a igreja bateu o martelo no concílio de Éfeso, no ano 431, dizendo Maria é Theotokos, mãe de Deus, uma parte de nestorianos se separaram da igreja, foram cismáticos. Né? E aí houve muito na história da igreja, os ortodoxos que separaram, os protestantes que separaram, os monofisistas que separaram, monoteritistas que separaram, houve muitos, infelizmente. Por quê? Porque não quiseram aceitar o que a igreja ensinava. Então, cismáticos. Então,
Então a gente viu lá, heresia, apostasia e cisma, 3 pecados contra o primeiro mandamento. Veja como é que a igreja desdobra o mandamento. Entendeu? Pode passar. O primeiro mandamento visa também os pecados contra a esperança. Eu perco a esperança em Deus. Né? Pelo desespero, o homem deixa de esperar de Deus sua salvação pessoal, os auxílios para alcançá-la ou o perdão dos seus pecados. O ato de esperança, a gente tem o ato de fé, de esperança e de caridade. O ato de esperança diz, eu espero, né, com auxílio da graça de Deus, ter o perdão dos meus pecados e me salvar. É o que, na versão moderna da devoção do Sagrado Coração de Jesus, de Santa Faustina, Jesus, eu confio em vós. É um ato de esperança. Então, é pecado contra o primeiro mandamento a pessoa perder a esperança da salvação. A pessoa diz assim, meu pecado não tem mais jeito. Eu já estou no inferno. Que isso, cara? Então, você acha que o seu pecado é mais valioso diante de Deus do que o sangue de Cristo, que Ele derramou para perdão do seu pecado? O sangue de Cristo não vai perdoar o teu pecado se você não acreditar nele. Se você não tiver esperança. Por isso que Jesus sempre falou para Santa Margarida Maria Lacoque, Santa Faustina, qual é o pior pecado que pode existir? É a pessoa não acreditar na minha misericórdia. Leia o Diário de Santa Faustina. Quantas vezes Jesus falou isso para Santa Faustina, Santa Margarida Maria Lacoque? Não deixe os homens não acreditar na minha misericórdia. A igreja fala, não há pecado que não possa ser perdoado. Gente, é o sangue de Cristo que foi derramado. Entendeu? A pessoa pode pecar até o fundo da alma, se ela se arrepender, quiser mudar de vida, o sangue de Cristo queima tudo. Agora, a pessoa tem que acreditar. Então ele fala que pelo desespero, o homem deixa de esperar de Deus sua salvação. Eu não tenho mais salvação. O que é isso? Ou os auxílios para alcançá-la, ou o perdão de seus pecados. Quais são os auxílios? A confissão, o arrependimento, a graça. Veja como o primeiro mandamento ele é fortíssimo. Eu tenho que acreditar em Deus. Deus é Pai. Né? Vamos lá. Há 2 espécies de presunção. Um outro pecado contra o primeiro mandamento, a presunção. É o contrário. O desesperado é aquele que acha que Deus vai jogar ele no inferno e não tem mais jeito. O outro é o presunçoso. Eu sou o bom, eu já estou salvo. Ele achar que, entendeu? Achar que está imune ao pecado, às tentações. Cuidado. A presunção é outro pecado terrível contra o primeiro mandamento. Então, o catecismo fala, o que é a presunção? A pessoa que espera poder salvar-se sem a ajuda do alto. Ele acha que não precisa da graça de Deus, eu sou forte, eu resisto a qualquer tentação, eu resisto a qualquer coisa. Presunção. Depois, presume da onipotência ou da misericórdia de Deus, esperando obter seu perdão sem conversão e sem a glória e sem mérito. Deus é bonzinho, então eu vou me salvar. Deus não vai olhar para esse pecado que eu estou cometendo aqui, não, essa corrupção que eu estou fazendo, esse adultério. Deus é bom. Vocês entenderam? É o contrário da presunção. Acabou? A diretora está mostrando aqui, que terminou o meu tempo. Tudo bem. Deu para começar o primeiro mandamento. Vocês estão vendo que nós vamos longe nisso, né? Até chegar no 10º, sabe? Acompanhe aí nas quintas-feiras na sua casa, ou então acompanhe também pelo facebook.com/Escola da Fé. Você pode também seguir essas aulas aí. O que eu vou fazer aqui, gente? Pura catequese. Pura catequese. Nada de novo. Faz 2000 anos que eles ensinam a mesma coisa. Só que muita gente não sabe, né? Muito bem, vamos pedir aos padres que estão em casa, também diácono, que dê uma bênção para nós lá à distância. Essa bênção vai chegar aqui, viu? E vai chegar na sua casa. Porque a bênção sacramental que pode ser dada à distância. Ok? Agora eu preciso ter fé.
porque é sacramental, não é sacramento. Então, o que age no sacramental é a minha fé, eu acreditar que ele é um sacerdote, ele é um diácono, teve as mãos ungidas com o sacramento da ordem, e quando ele abençoa aqui, Deus abençoa também. Entendeu? Então, ponha aí agora, na sua casa, vocês aqui, ponha a intenção, né, nesse dia de hoje. Eu quero colocar uma intenção especial. Vocês sabem que tem um menino da Canção Nova, um dos que foi acidentado, está num estado de saúde bem grave, né? Mas ele está melhorando, graças a Deus, hoje ele teve uma melhora, né? O William, está aí na televisão a foto, foi meu aluno de 2 anos aqui na Canção Nova. Ele já teve uma sepsemia, uma infecção generalizada, mas a Canção Nova está de joelhos por ele. Então vamos colocar também essa intenção por ele, para que, né, ele receba nessa noite, nesse dia do aniversário de Nossa Senhora, a graça da sua recuperação. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que pela intercessão de Nossa Senhora menina, né, que hoje nascida, né, desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês que vieram, vocês que acompanham de casa. Até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!